Mais uma vez eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Gostaria de convidá-los a abrirem as vossas Bíblias. O livro de Lucas, no capítulo 23, a partir do versículo 24, onde a palavra do Senhor assim nos diz: Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam, e quanto a Jesus, entregou-o à vontade deles. E como o conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Seguia-o numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: Bem-aventuradas as estéreis que não geraram, nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: Cai sobre nós, e aos outeiros: Cobre-nos. Porque se em lenho verde fazem isso, que será no lenho seco? E também eram levados outros dois que eram malfeitores para serem executados com ele. E quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, uma à direita, outra à esquerda. Contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: Salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava a epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: Lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Jesus lhes respondeu: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Continuando na nossa meditação, a palavra do Senhor nosso Deus, vemos aqui a sexta-feira em que Cristo, depois daquele primeiro juízo realizado diante das autoridades judaicas, do sacerdote e de outros, Cristo é enviado a Pilatos, e diante de Pilatos nós vemos o Senhor Jesus ser muitas vezes questionado, e Pilatos ordena que ele seja que ele receba castigo, que ele receba punição no seu corpo, e Cristo então é chicoteado, coloca um coroa de espinhos sobre ele, e no retorno desse momento em que o Senhor Jesus Cristo passa por toda essa aflição, Pilatos coloca Jesus junto com Barrabás, que era um homem mau, violento. E o texto bíblico nos chama a atenção dizendo que aqueles que estavam diante de Cristo ali, diante de Pilatos, aquela audiência, aquela multidão, escolhe Barrabás. E a palavra do Senhor diz que segue-se então, a partir dali,
o momento propriamente dito para a crucificação do Senhor Jesus. A Bíblia diz que uma multidão muito grande seguia ao Senhor Jesus Cristo. E é interessante nós observarmos aqui que por volta do versículo 28, Lucas narra aqui no versículo 27 que uma multidão muito numerosa seguia Cristo e mulheres batiam no seu peito e lamentavam. E Jesus volta-se para elas e diz: mulheres, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e pelos vossos filhos. E a primeira verdade que nós precisamos observar aqui, irmãos, é que o Senhor Jesus está claramente declarando àquelas mulheres que haveria um momento em que nem elas, nem os seus filhos, nem aquele povo de Jerusalém poderia escapar do juízo de Deus. Nós estamos vivendo um tempo de juízo de Deus. Estamos vivendo um tempo em que o Senhor tem permitido dor, sofrimento, o mal prosperar, mas nenhuma dessas coisas fugiram ao seu controle. Todas elas estão seguindo a vontade de Deus. O Senhor Jesus declara aqui aquilo que iria acontecer alguns anos depois, porque Pilatos, se colocando diante de Cristo e daquela multidão, diz o tempo inteiro, se você ler nos evangelhos, vai perceber que Pilatos diz: eu não me encontro nesse homem nenhum mal para que ele seja crucificado, para que ele seja punido. Mas todas as vezes, os fariseus, os saduceus e a multidão que estava ali ao lado deles, sendo iludida e se envolvendo naquela realidade que eles estavam querendo, para não se renderem ao Senhor Jesus, eles se mantêm negando a Cristo, e Pilatos então se coloca diante deles e diz que não acha em Cristo nenhum mal, e eles declaram que caia sobre nós o sangue dele. E isso acontece, e Jesus diz isso aqui, quando ele diz àquelas mulheres: olha, não chorem por mim, chorem por vocês, chorem pelos filhos de vocês, porque virão dias em que as estéreis, aquelas que não têm filhos, serão bem-aventuradas. Aquelas que não amamentam, aquelas que não têm crianças, serão bem-aventuradas. Virão dias em que vocês dirão aos montes: caiam sobre nós, que venha a morte sobre nós, para que a gente fuja da ira do Senhor, do juízo de Deus. E por volta do ano 70 é exatamente isso que acontece em Israel. Roma se coloca contra aquele povo e mata, e destrói, e derruba, e destrona, e traz dor, sofrimento, angústia e morte sobre a vida dos filhos, sobre a vida das mães. E há uma manifestação de violência, de maldade, de morte e de tragédia como nunca havia visto em Jerusalém. E aquele povo, então, recebe como juízo de Deus pelo que haviam feito ao seu filho, e Cristo promete isso aqui, e isso acontece algumas décadas depois. Isso tem a nos ensinar de que ninguém pode escapar das mãos do Senhor nosso Deus. Ninguém pode escapar do dia em que Deus manifestará o seu juízo. Ninguém pode escapar de ter um encontro com o Senhor para receber segundo as suas próprias obras. Deus estabelece na sua palavra que um dia Jesus virá. Esses dias atrás eu estava conversando no Facebook com um rapaz, um cliente, porque ele havia feito uma postagem que
eu comecei a comentar com ele em relação a ela, falando sobre a vinda de Cristo, sobre a salvação, e declarando a respeito dessa verdade. E ele disse: tomara que ele não venha, para que ele não seja crucificado novamente. E eu disse a ele: engano seu. Ele não vem mais como uma ovelha, ele não vem mais como um cordeiro mudo, ele vem como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele não vem mais para ser humilhado, para ser pisado. Ele não vem mais para ser escarnecido ou para ser crucificado. Ele vem para reinar com mão forte e poderosa. Ele vem para reinar. Ele vem para julgar os vivos e os mortos. Ele vem para expor as obras de cada um, segundo aquilo que fizeram. E nós precisamos atentar para essa verdade. O juízo de Deus virá. Jesus prometeu isso a essas mulheres. E isso aconteceu algumas décadas depois. E exatamente como Cristo disse, aquele povo se arrependeu amargamente por aquilo que havia infligido ao Filho de Deus. E Jerusalém e todo o povo foi disperso pelo mundo inteiro. E somente algumas décadas atrás é que eles voltaram para a sua nação, para o lugar em que Deus havia prometido para eles, reconhecidamente como uma nação. O juízo de Deus não tarda, mas no tempo certo ele virá. E nós precisamos estar atentos para continuarmos crendo na verdade que a palavra do Senhor nosso Deus nos ensina. E Jesus então continua seguindo a sua paixão até o Calvário. E o texto diz que quando ele é colocado na cruz, junto com aqueles homens, as autoridades, os soldados e muitas pessoas que estavam ali zombavam dele e diziam a ele: desce daí, você salvou a tantos, por que não salva a si mesmo? E o texto bíblico que diz que aqueles homens ao lado de Jesus, um deles repete a mesma fala dos outros que zombavam e escarneciam de Cristo, mas o outro olha para Jesus e, tendo sido iluminado pelo Espírito Santo, reconhece em Jesus alguém que não era merecedor de estar naquele lugar. E no versículo 41 ele diz: olha, nós na verdade com justiça estamos aqui, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas esse homem nenhum mal fez. Mas este nenhum mal fez. E ele acrescentou e virou para Cristo e disse: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. É impossível que isso tenha acontecido sem a ação do Espírito Santo, porque os olhos daquele homem foram abertos e a sua mente iluminada para que ele percebesse quem estava diante dele. Mais uma vez, Jesus Cristo divide o mundo em dois. Mais uma vez, Jesus divide a humanidade em dois grupos: aqueles que se salvarão e aqueles que irão se perder. Diante de Jesus estão duas pessoas que representam a humanidade, não somente nesse momento, em diversos outros, em que alguns olham para Cristo como um simples homem, alguns olham para ele como um lunático, alguns olham para ele como um louco, alguns olham para ele como alguém que blasfemava contra Deus, alguns olham para ele reconhecendo nele ou olhando para ele e vendo motivos para vergonha, para riso, para zombar, mas alguns outros olham para ele
como o único e verdadeiro Deus, como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E um olhou para Jesus, e como a multidão, os soldados e as autoridades zombaram dele. Mas este homem estava ao lado de Cristo e reconhece nele o Filho de Deus. E ele roga a Jesus: lembre-se, Senhor, de mim. Lembra-te, Senhor, de mim quando entrares no teu reino. E aqui vem a nossa esperança. Porque como aquele ladrão, nós também somos pecadores, todos nós. Como aquele ladrão, nenhum de nós é digno de receber o Senhor Jesus como Rei das nossas vidas. Nenhum de nós é digno de participar do seu reino. Nenhum de nós é digno de estar na eternidade junto com Ele. Mas Ele diz na sua palavra que nenhum daqueles que forem a Ele serão por Ele rejeitados. Nenhum daqueles que clamarem a Ele serão rejeitados por Ele. E esse homem, sem nenhum mérito, sem nada para oferecer a Jesus, simplesmente tendo reconhecido a Cristo como Senhor. E é notório também que ele se arrepende dos seus pecados, pois os reconheceu diante do Senhor Jesus. Ele clama a Jesus dizendo: lembra-te de mim, Senhor. E a resposta de Cristo, o Senhor de toda a terra, não podia ser diferente. Sendo o Salvador da humanidade, a resposta dele é: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa é a nossa esperança. Irmãos, nós podemos estar vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra. As coisas têm sido difíceis dia após dia. E o propósito não é sermos alarmistas, mas de reconhecermos os sinais que têm se colocado diante de nós. E alguns podem olhar e dizer: mas será que eu estou preparado para que Jesus retorne? E a Bíblia diz que eu e você precisamos estar vigilantes, atentos, continuamente buscando ao Senhor nosso Deus, clamando pela sua ajuda, confessando os nossos pecados, mas nenhum de nós é salvo pelos nossos méritos. E este ladrão nos mostra essa verdade. Cristo não diz a ele: olha, você agora, para poder ser aceito por mim, vai ter que voltar e consertar tudo aquilo que você havia feito, porque você fez muitas coisas más. Nós não sabemos se ele simplesmente tinha roubado, mas se ele estava ali para ser crucificado, ele fez coisas sérias. Ele cometeu crimes graves. Porque a crucificação não era algo que era feito de maneira comum, mas era uma condenação para coisas graves, para crimes graves. Então aquele homem não tinha em si mesmo obras para mostrar diante de Deus. O que nos mostra que não é pelas nossas obras que nós somos aceitos, mas pelas de Jesus. São as dele que Deus olha quando vê-nos. São as dele que Deus recebe quando olha para nós. É através dele que nós somos aceitos diante do Senhor nosso Deus. E nós devemos ter esperança de ouvir a mesma coisa do Senhor Jesus quando fecharmos os nossos olhos aqui na terra. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Bendito seja o Deus que nos salvou e que nos deu vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O texto de Lucas vai seguir dizendo que já era quase a hora sexta, meio-dia no nosso horário, e o sol deveria estar em pino, como acontece conosco aqui. Deveria estar quente, extremamente claro. Mas ao contrário disso, a Bíblia diz
E escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora sexta. A palavra do Senhor nos declara para algo que os nossos olhos não podem enxergar e que está exatamente acontecendo neste momento. Cristo está diante do Pai. E no dia anterior, na quinta-feira, há 2000 e poucos anos atrás, ele está no Getsemane diante do Pai e ele está rogando ao Pai que, se possível, passe dele o cálice. E nós aprendemos que esse cálice é o cálice da ira de Deus, que estava sendo derramado sobre Cristo. E o que está acontecendo na natureza é um reflexo daquilo que está acontecendo do Pai para com o Filho. Do sofrimento, da dor e do juízo que Cristo está recebendo da parte de Deus. Juízo esse que ele não havia feito nada para receber. Mas ele está recebendo o meu e o seu. O nosso. O preço dos nossos pecados está sendo derramado sobre ele. O preço das nossas maldades está sendo pago em Cristo Jesus. Deus está jogando sobre ele os nossos erros, os nossos pecados, a nossa desobediência, a nossa negligência, a maldade dos nossos corações. O Pai está derramando sobre o Filho. E a natureza então expressa aquilo que está acontecendo. Aquilo que o Pai está infligindo sobre o Filho. E em um outro texto, Jesus vai declarar: Deus meu, por que me desamparaste? E Deus desampara Cristo não porque ele era pecador, mas Deus desampara Cristo porque ali ele está sendo o nosso representante. E até as 3 horas da tarde, há trevas e o sol está escurecido. Porque a natureza e o universo estão declarando que Deus está derramando toda a sua ira no seu Filho em nosso lugar. E o versículo 45 vai nos dizer que o véu do templo se rasga no meio do santuário. E eu creio que isso faz referência ao Santíssimo Lugar, ao Santo dos Santos. Porque havia um véu que separava o acesso à presença de Deus, para que somente o sumo sacerdote uma vez por ano pudesse entrar. Mas Jesus está diante do Pai, pagando pelos nossos pecados e recebendo a ira de Deus em nosso lugar. E o Senhor está quitando a nossa dívida com Deus. Está resolvendo a nossa situação de ira, de contenda e de morte, de condenação ao inferno. Ele está resolvendo diante do Pai. E quando o véu se rasga, é a demonstração de que para acessar ao Senhor, para estar diante dele, não há mais impedimentos. E no versículo 46, Lucas conclui dizendo: Então Jesus clamou em alta voz e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Parece que aqui está um momento de grande dor e de sofrimento, porque o Rei morreu, porque o Filho de Deus está morto.
Eu não consigo imaginar a dor de Maria e de todos os discípulos de Jesus e aqueles a quem o amavam, vendo esse momento de Cristo chegar à morte. E aparenta que o inimigo venceu. E por certo, Satanás, não sendo conhecedor de toda a verdade, acredita que está em vitória aqui. Mas em um outro evangelho, Jesus Cristo, quando vai dizer essas palavras, ele declara também dizendo: está consumado. E o que está consumado? E o que isso significa? Quais as implicações disso? O está consumado de Jesus é que o propósito de Deus, o motivo pelo qual ele nasceu, se realizou de maneira completa. E a nossa situação de destruição, de morte e de condenação ao inferno está resolvida de maneira plena diante do Pai. Longe de ser um motivo de derrota, a morte de Cristo é um motivo de vitória para nós. Porque o justo morreu pelos injustos, para que nós fôssemos feitos justiça do Senhor nosso Deus em Cristo Jesus. Hoje é sexta-feira, a sexta-feira santa, a sexta da paixão de Cristo, o dia em que o nosso Rei morreu. Mas ao invés de estarmos tristes, deveríamos estar felizes. Porque quando nos lembramos disso, nos lembramos que o que Ele fez na cruz é o motivo de nós estarmos hoje, podendo chamar Deus de nosso Pai e podendo ter a convicção de que no dia em que Ele voltar, nós estaremos juntos com Ele para toda a eternidade. Lembre-se desse dia e glorifique ao Pai, porque nesse dia a nossa vitória foi garantida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nesse dia a nossa salvação foi garantida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nesse dia o pecado foi vencido por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nesse dia nós podemos ser chamados de filhos de Deus. Como Paulo vai chamar a nossa atenção dizendo que o Senhor nosso Deus estabeleceu esse dia. E todos aqueles que morreram antes de Cristo foram salvos por este dia. E nós que vivemos depois disso, continuamos a ser salvos por este dia, em que o Filho se entrega em nosso lugar. Aquela cruz deveria ter o meu nome e o seu nome. Aquela cruz tinha o meu tamanho e o seu tamanho. Aquela cruz era o lugar onde nós deveríamos ter sido colocados. Mas Deus nos amou em Cristo Jesus e enviou seu Filho para que nós pudéssemos receber por Ele a salvação eterna. Alegre-se em Jesus por este dia. Louve ao Senhor por essa realidade que a palavra do Senhor nos declara. Que Ele possa abençoar a sua vida, que Ele possa abençoar a sua família e que a palavra de Deus possa te trazer esperança e alegria. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua família e que a palavra dele gere esperança e fé em sua vida. E se Deus assim nos permitir, amanhã estaremos mais uma vez continuando a meditar naquilo que acontece depois da sexta e depois que o Senhor Jesus Cristo é crucificado, observando as implicações práticas e o que se dá nos discípulos e nos acontecimentos que se seguirão.
Que Deus possa abençoar a sua família. E se assim o Senhor nos permitir, estaremos juntos amanhã, em nome de Jesus. Amém.